Boa noite. A Justiça acatou denúncia contra 23 pessoas, entre policiais civis e traficantes. Elas são acusadas de envolvimento em um esquema de propina em Campinas. Dos 23 denunciados, 21 tiveram a prisão decretada. Os investigadores da Polícia Civil, Renato Peixeiro e Marque de Castro, foram presos no início da manhã de hoje em Campinas. Outros 2 agentes foram detidos na capital. Um está foragido. Walter Antônio de Oliveira não é policial, mas atua como agente, de forma ilegal nas operações. Os outros 16 já estavam presos. Um deles é Wanderson de Paula Lima, o Andinho, que cumpre pena de mais de 400 anos na penitenciária de Presidente Venceslau. Ele é acusado pelos promotores do Ministério Público de pagar propina aos investigadores. Em julho, o Ministério Público pediu a prisão temporária de 13 policiais civis, entre eles 2 delegados do DENARC, o Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico. Fábio Alcântara e Clemente Castiglione não tiveram a prisão decretada desta vez. Em relação ao Dr. Clemente, é um fato, é bom que se diga, distinto e divorciado da situação do esquema criminoso de corrupção e de extorsão. Em razão da pena que é menor que é aplicada a esse delito e dessa situação ser diferente dos outros policiais, o Ministério Público não vislumbrou, por enquanto, a necessidade de pedir a prisão preventiva dele. Por outro lado, em relação ao Dr. Fábio do Amaral Alcântara, o Ministério Público o acusou de uma série de crimes, mas em razão do Tribunal de Justiça já ter transformado a sua anterior prisão temporária em medidas cautelares restritivas, o juízo de primeiro grau daqui de Campinas entendeu por bem que a decisão desse pedido sobre a prisão preventiva fosse também proferida eventualmente pelo Tribunal de Justiça. Os policiais são acusados de favorecer o tráfico de drogas na região do São Fernando, em Campinas, além de promover sequestros e extorsão dos criminosos. A Corregedoria da Polícia Civil está investigando agora uma série de ameaças feitas aos promotores do Ministério Público. São cartas e telefonemas com informações pessoais com o objetivo de intimidar as investigações. Esses procedimentos estão sendo apurados de maneira rigorosa pela Corregedoria da Polícia Civil, com o acompanhamento do Ministério Público, e os responsáveis vão responder pelas ameaças, por essas coações, e certamente serão responsabilizados em conjunto com a quadrilha de policiais que foi agora denunciada. Os promotores do GAECO não se sentem intimidados com isso e nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho. 3 pessoas ficaram feridas por tiros disparados por uma quadrilha que furtou caixas eletrônicos de agências bancárias em Elias Fausto. O assalto aconteceu no final da noite de ontem e espalhou pânico pelo centro da cidade. A violência do ataque deixou os moradores apavorados. Olhares assustados, surpresos com a destruição. Essa foi a reação dos moradores de Elias Fausto ao ver os estragos causados na região central. Foi várias explosões na nossa cidade, um estrondo muito forte. Tudo aconteceu por volta das 11 da noite. Cerca de 10 assaltantes que empunhavam armas de grosso calibre atacaram 3 bancos que ficam no mesmo quarteirão. Eu ouvi 5 tiros no começo, depois umas 5 bombas. Nesta agência, os criminosos efetuaram disparos antes de invadir e acabaram quebrando as janelas de vidro. Do lado de dentro, colocaram explosivos em uma das máquinas, que também ficou completamente danificada. Na fuga, a quadrilha ainda atirou contra moradores que estavam no caminho. Pelo menos 3 pessoas foram atingidas e levadas ao hospital. Um dos feridos, que também teve o carro roubado, é parente deste homem. Pegou um tiro na perna e na mão, perfurou a mão, que foi um tiro, acho que de 12, parece. A quantia roubada não foi divulgada pelos bancos. No local, foram apreendidos 2 pés de cabra e cápsulas de pistolas semiautomáticas. Este foi o 3º ataque a caixas eletrônicos registrado este ano na cidade. O delegado que investiga o caso acredita que o bando pode ser de outros municípios da região. Nós temos alguns resultados na região de quadrilhas que estão sendo identificadas. Porém, é um trabalho de enxuga-gelo e a gente sabe que a dificuldade é imensa, tratando-se de uma cidade do porte de Elias Fausto. Policiais civis de Campinas suspenderam temporariamente as atividades hoje de manhã por melhores condições de trabalho.
A Operação Blackout, organizada pela Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, acontece pela 6ª vez desde o final de julho. Em Campinas, pelo menos 12 unidades aderiram ao protesto, que pede valorização salarial e contratação de mais funcionários. Durante cerca de 6 horas, delegacias e distritos permaneceram de portas abertas, mas com as atividades suspensas. A categoria ameaça entrar em greve caso o governo não atenda às reivindicações. A Secretaria Estadual de Segurança não comentou o assunto. Mais uma loja de Campinas foi atacada por bandidos que invadem estabelecimentos usando um veículo em marcha ré. Mas desta vez, 3 suspeitos de praticar o crime foram presos. O grupo foi detido pela polícia depois de arrombar a porta do comércio que fica no Parque Taquaral e furtar capacetes e roupas para motociclistas avaliados em R$30 mil. O carro utilizado na ação tinha sido roubado em agosto e estava com marcas de batida. Segundo a polícia, são indícios de que o veículo foi usado em outras ações da gangue. Cansados de serem agredidos verbalmente e de receberem ameaças por causa dos problemas de estrutura do Centro de Saúde do Jardim São Cristóvão, em Campinas, alguns funcionários resolveram fazer um ato e paralisar as atividades hoje de manhã. Eles cobram uma atitude do poder público. Parte dos funcionários parou as atividades durante 1 hora. Uma carta com explicações e flores foram entregues aos pacientes que buscaram atendimento. Vários cartazes espalhados pediam paz e respeito. Eles reclamam da violência diária. A gente tem sofrido várias agressões, principalmente a agressão verbal. A gente é xingado a todo momento, é desrespeitado. Nós queremos dizer que esse é um basta, chega, nós não queremos mais ser agredidos, nós queremos que os usuários tenham os seus direitos garantidos, mas que também nós, trabalhadores, tenhamos o nosso direito garantido. A população fica agressiva por causa da estrutura deficitária. A falta de medicamentos faz com que os trabalhadores sofram ameaças constantes. Já tive agressões verbalmente e também, assim, de querer me pegar lá fora, querer me bater. Quem depende do atendimento sofre com a situação. Está faltando funcionário, a gente percebe isso. A gente percebe que falta o básico para que eles trabalhem. Falta luva, falta gases, quando tem, não deu tempo de esterilizar gases, falta medicamento sempre. É muito demorado. Além disso, o Centro de Saúde São Cristóvão já foi alvo de bandidos, o que causa maior insegurança. Nós já tivemos aqui assaltos, né? Então, onde a enfermeira foi colocada junto com uma outra usuária dentro do banheiro e teve os computadores da unidade levados embora e elas ficaram à mercê das pessoas que entraram aqui para fazer esse assalto. Nós tivemos assalto a funcionários que vieram, que tiveram seu pertence, o carro, moto levado embora. As condições da unidade são precárias. As cadeiras na recepção estão sem assentos. O prédio está com problemas no telhado. Quando chove, segundo os funcionários, entra água por causa das infiltrações. Nas paredes, os azulejos estão soltando. Equipamentos estão quebrados. Cerca de 10 computadores estão amontoados à espera de manutenção. Os integrantes do Conselho de Saúde criticam o poder público pela demora em resolver o problema. Nós queremos melhoramentos e condições de vida para todos, porque já chega, agora não é época de tampão, mas não. A gente tem que ter condições de vida, seguranças e, no geral, todos menos. Não adianta pôr um bom médico, pôr um bom enfermeiro, se não tem condições de vida, que é a ferramenta de trabalho. Bom, a Secretaria de Saúde informou que foi uma ação educativa e que não houve paralisação das atividades. Diz também que 56 profissionais prestam atendimento no local e que foi agendada para esta semana uma visita de técnicos que vão analisar as condições do prédio. A verba para a reforma já existe e o projeto está sendo desenvolvido. Afirmou ainda que a unidade é constantemente abastecida com luva e gaze. Com relação aos medicamentos, falou que apenas o ácido acetil salicílico, está em falta e que o estoque deve ser regularizado em 15 dias. Sobre a segurança, disse que profissionais de uma empresa fazem a vigilância no horário de funcionamento do centro de saúde. Daqui a pouco, os cuidados que devem ser tomados antes de contratar uma empresa de intercâmbio.